Sua versão da verdade é o que importa. Então, se as suas ligações, suas cartas, se o que tem dentro da sua casa, o que tem no seu carro, o que tem no seu computador, estão abertos para a vigilância do governo, ou até mesmo de empresas privadas que compartilham essas informações com o governo, então, eu acho que vai ser muito difícil para a maioria das pessoas ser livre na forma que vivem suas vidas. Se chegarmos ao ponto em que o governo monitora tudo o que fazemos, então vamos ver grandes perdas na nossa liberdade, nosso direito de nos reunirmos, de liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa, a liberdade de praticar a religião que escolhemos. Esses direitos serão destruídos por causa... A habilidade do Google de dizer tudo sobre você e a casa que você mora, a habilidade de te ver na rua, de monitorar... Eu consigo entender o motivo para a Grã-Bretanha ter colocado um sistema de câmeras secretas, mas se for usado de forma incorreta, pode destruir você. E é claro, computadores são outra coisa, que os governos querem controlar e eles têm habilidade de fazer isso. Na China comunista, você não pode usar um computador sem que o governo saiba o que você está dizendo e o que você realmente está fazendo. Uma das grandes preocupações que eu tenho é se chegarmos ao ponto em que todos estão carregando sua etiqueta RFID, seja na carteira de motorista ou colada no seu casaco, seja lá onde for. Então, para o governo poder colocar as pessoas em uma lista de vigilância, basta ele colocar um leitor RFID em uma mochila, que a pessoa pode se misturar em uma multidão, andar por todo lugar entre os protestantes, numa multidão, numa igreja, numa mesquita, seja lá onde for, que o governo pode automaticamente baixar e guardar as informações dessa pessoa, carregar em um grande banco de dados e dizer: essas pessoas foram vistas na Marcha pela Paz, ou então essas pessoas foram vistas na Convenção Nacional Democrática, qualquer coisa assim. Nosso histórico tende a demonstrar que os governos estão reaproveitando informação. Eles buscam a informação com um propósito e usam para outra coisa. A vigilância descontrolada tende, em longo prazo, nos custar mais do que a segurança que ganhamos com elas. Quando soubemos que o governo e o censo estavam coletando as coordenadas GPS da casa de todo mundo, muitos perguntaram por que precisam disso. Já tem o endereço das ruas, claramente encontram a localização, ou o censo nem conseguiria ter chegado aqui em primeiro lugar. Então por que eles precisam de mais isso, que está custando uma enorme quantia? A única explicação que ocorreu para muitos de nós é que eles queriam saber as coordenadas GPS de nossas casas para que pudessem nos classificar. Eu sei que isso parece loucura, mas quando olhamos para o que está acontecendo no Paquistão e no Afeganistão, onde há aviões sem tripulação que podem acertar casas, né? Nós sempre ouvimos histórias de casas que foram alvejadas pelos militares. Tinha um casamento acontecendo em uma casa e aí bombas foram jogadas naquela casa e depois tudo explodiu. Fica então um ponto de interrogação. O que a maioria das pessoas não percebe é que por centenas de anos, milhares de pessoas ricas, poderosas e com conhecimento têm trabalhado para criar um governo mundial. Eu acredito que todos nós deveríamos ficar preocupados com o governo mundial. Principalmente se você entende aqueles que estão à frente fazendo isso acontecer. Se acontecer, não acredito que vai ser um governo mundial democrático, apesar de algumas organizações que lutam por isso estarem tentando fazer parecer que será assim. Eu acredito que será um governo mundial altamente centralizado, onde se você discordar das autoridades, não vai ter opção. Você vai concordar. Quem discordar vai ser perseguido. Eu não tenho dúvida disso. Vamos perder nosso direito de expressão, vamos perder nosso direito de culto e qualquer outra liberdade que possa imaginar, a menos que você esteja disposto a ficar sob esta autoridade. Eles acreditam que a liberdade não é uma coisa boa no mundo de hoje. Eles acreditam mesmo. Acham que a liberdade leva à anarquia, leva à desunião, à falta de eficiência e por aí vai. E, é claro, também desafia as regras deles. Então, eles querem levar toda a humanidade para um tipo de regimento. Estamos em um ponto da história com dois grupos de pessoas, aqueles que acreditam no bem da humanidade e defendem a justiça, e o outro lado que nos últimos 800 anos tem tentado destruir
qualquer ideia do que significa uma sociedade no conceito de humanidade e planeta. Há várias organizações diferentes que surgiram nessa frente, podendo ter uma atuação no aspecto político, econômico ou espiritual do movimento para um único mundo. E essas organizações, eu estou falando das Nações Unidas, o Conselho de Relações Exteriores, a Organização de Bilderberg e outras, mas há aquelas, até na atual administração, que têm um tipo de visão do mundo. Eles querem dirigir os Estados Unidos e o Ocidente na direção da globalização e governo mundial. Se você destruir as barreiras entre os países do mundo, e existe o que eu chamo de máfia. Essa poderosa máfia em cima dos países do mundo. Eles estão vindo através do desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas e com todo tipo de controle para tomar a alma do mundo. Eu cobri 105 reuniões mundiais. Entrevistei presidentes e primeiros ministros. Eu li dezenas de milhares de páginas de documentos. Isso não é ficção. Isso é fato. Muitas dessas sociedades e organizações estão trabalhando juntas. Mas não é apenas uma sociedade secreta que trabalha. A razão para serem tão poderosos e difíceis de destruir é que eles têm políticos do lado deles que se aproveitam da sociedade. Tem membros do parlamento, representantes dos bancos, a realeza, os jornais que, é claro, fazem parte dessa elite e juraram segredo. E é claro que tem governos e organizações que também estão envolvidos nisso, porque todas essas organizações são controladas através do dinheiro. Eu acredito que a economia será a primeira forma que o governo mundial emergente vai tentar usar para controlar as pessoas. Se você consegue controlar o poder da pessoa de comprar ou vender, você pode governar a vida dela. Se houver apenas uma moeda em todo o mundo ou um sistema monetário, não dá outra alternativa ou opções. E se ninguém acreditar nessa verdade? Alguém já acredita.